É possível manipular as emoções de alguém a ponto de fazer com que essa pessoa desenvolva uma espécie de dependência emocional, se tornando viciado em você? Sim, isso é possível. E, de certa forma, pode até ser um pouco alarmante. Por essa razão, prefiro classificar essa ação como manipulação, e não apenas persuasão. Quando digo que alguém pode viciar em você, não estou me referindo a um mero interesse passageiro. Estou falando sobre um vício real, uma dependência emocional, um desejo profundo de estar na sua presença. E esclareço isso não para apenas manter a atenção no vídeo, mas para transmitir a seriedade e o impacto potencial dessa abordagem. Essa técnica realmente funciona. Já utilizei em alguns momentos e sempre obtive resultados, mas a longo prazo acabei enfrentando consequências negativas. No vídeo, vou detalhar essas experiências e explicar por que decidi compartilhar esse conteúdo. O objetivo não é encorajar você a usar essas técnicas com outras pessoas. Pelo contrário, eu aprendi com meus erros e quero que você use essa informação para se proteger. Portanto, neste vídeo, vou mostrar como alguém pode manipular as emoções para criar uma dependência emocional, seja fazendo com que você se apegue a ela ou vice-versa. Peço que deixe um like no vídeo, isso ajuda muito na performance e no desenvolvimento do canal. Então, por gentileza, já deixa um like. Vamos ao conteúdo agora. Para entender como manipular as emoções de alguém ao ponto de criar um vício emocional, é essencial compreender primeiro o papel das emoções nesse processo. Estudos confirmam que os seres humanos podem se viciar em emoções intensas. Estamos falando de sentimentos como alegria, felicidade, amor e paixão. Mas não são apenas as emoções positivas que têm esse poder. Os sentimentos negativos também podem ser viciantes. Entender esse fenômeno é crucial para compreender como a manipulação emocional funciona. É verdade que emoções negativas como tristeza, raiva, estresse, angústia e mágoa também são viciantes. Você pode se perguntar, como isso é possível? Por que alguém gostaria de sentimentos negativos? Eu detesto me sentir assim. No entanto, enquanto conscientemente você pode rejeitar esses sentimentos, no nível inconsciente, há uma tendência a não só apreciá-los, mas também a procurá-los. Isso pode parecer contraditório, e muitos ainda questionam. Qual é o sentido disso? Por que os seres humanos iriam buscar sentimentos negativos como estresse, raiva ou mágoa? Qual é o propósito disso, mesmo que seja no nível inconsciente? Essas perguntas são fundamentais para entender como as emoções operam em nós e como podem ser manipuladas, mesmo aquelas que parecem desagradáveis. Pode parecer confuso inicialmente, mas na verdade faz bastante sentido. Vou explicar de maneira simples. Imagine que você vive em um ambiente de estresse constante. Com o tempo, isso naturalmente vai causar desgaste e mal-estar. Para aliviar esse estresse, você busca momentos de tranquilidade. No entanto, se essa tranquilidade se tornar muito prolongada, ela deixa de ser relaxante e passa a ser monótona. Esse tédio também começa a afetar você negativamente. Você pode se tornar ansioso e buscar qualquer coisa que ofereça distração, porque a monotonia começa a ser desconfortável. Isso ilustra como o ser humano pode alternar entre a busca por emoções fortes, sejam elas positivas ou negativas, para evitar o desconforto causado por situações extremas, seja o excesso de estresse ou o excesso de monotonia. Então surge um sentimento de vazio e uma necessidade de fazer algo, qualquer coisa que te afaste dessa paz que se transformou em tédio. Você pode pensar, eu só preciso encontrar algo divertido para fazer, como sair com um amigo ou fazer um passeio. Não preciso necessariamente de algo que me cause estresse. Essa reação é compreensível, pois à primeira vista não faz sentido desejar situações estressantes. Vamos usar o exemplo de um jogo. Se você perguntar às pessoas se preferem ganhar ou perder em um jogo, a resposta óbvia seria preferir ganhar. Afinal, quem gosta de perder? Ninguém quer perder deliberadamente. Esse raciocínio é uma reflexão interessante sobre como lidamos com as emoções e como, mesmo sem perceber, buscamos situações que nos tiram da zona de conforto. Seja por meio de desafios, emoções fortes ou até mesmo situações levemente estressantes. Mas então, por que será que, quando jogamos um jogo em que vencemos todas as etapas com facilidade, rapidamente nos entediamos? Se você é fã de algum jogo, é provável que seja um em que você enfrenta mais derrotas do que vitórias. E ainda tem mais, os jogos que mais causam vício são aqueles que provocam fortes emoções de estresse.
aqueles que nos fazem querer arremessar o celular contra a parede ou bater na tela do computador de frustração. Isso leva a uma reflexão importante sobre a felicidade. Essa emoção não pode ser constante. A felicidade, assim como outras emoções fortes, precisa de contrastes para ser valorizada e percebida. Em um estado de felicidade permanente, ela perderia seu significado e se tornaria banal, levando a um ciclo similar ao que acontece com o tédio ou a frustração. Você já ouviu dizer que a felicidade é momentânea? Não só isso é verdade, mas também é necessário que seja assim. Para manter uma boa saúde mental, é importante equilibrar tanto emoções positivas quanto negativas. Quando realizamos atividades que gostamos, nosso corpo libera hormônios associados à felicidade e ao prazer, como dopamina e ocitocina. O mesmo ocorre com emoções negativas, que estimulam a liberação de hormônios como cortisol. Agora você entende como as pessoas podem se viciar em emoções intensas. Vou usar o exemplo de uma academia para ilustrar melhor esse ponto. Quando praticamos exercícios físicos, experimentamos tanto o desconforto físico quanto a satisfação e o bem-estar subsequente, demonstrando como o equilíbrio entre experiências positivas e negativas é fundamental para nossa motivação e bem-estar geral. Imagine que você começa a treinar na academia com pesos de 20 quilos. Esse esforço inicial causa dor muscular, um sinal de que o exercício está sendo eficaz. Com o tempo, porém, seus músculos se adaptam a esse peso, e para continuar sentindo os efeitos do treino, é necessário aumentar a carga. O mesmo princípio se aplica às emoções. Quando realizamos atividades que nos deixam felizes, que provocam adrenalina e um turbilhão de emoções intensas com o tempo, se continuarmos fazendo exatamente a mesma coisa, a experiência começa a perder sua empolgação. Então, para manter essa sensação de euforia, precisamos buscar experiências ainda mais intensas, um pico emocional maior. Este ciclo de buscar emoções cada vez mais fortes é o que muitas vezes leva ao vício em certas atividades ou sensações. Para um equilíbrio emocional eficaz, é necessário haver um pouco de calma nos momentos de estresse e, inversamente, um pouco de estresse nos momentos de calma. Vamos aplicar esse conceito para o foco principal do vídeo, que é a manipulação das emoções de alguém a fim de criar um vício emocional. Agora preste muita atenção, pois este é o ponto crucial da estratégia. Considere o exemplo de uma mulher que está com um parceiro que a trata mal, atrai, às vezes a menospreza e, em situações mais extremas, até a agride fisicamente. Contudo, ela continua com ele. Se você já questionou uma mulher nessa situação sobre o motivo de permanecer no relacionamento, a resposta comum é algo como: "Ah, está tranquilo, ele vai mudar. Ontem ele me levou para jantar." O que acontece nesse caso é o seguinte: esse homem trata ela mal. Mas, ocasionalmente, ele muda de comportamento, pede desculpas, dá flores e passa a tratá-la com muito carinho e atenção por um tempo. Durante essa fase, ele oferece tudo o que ela deseja: amor, respeito e atenção. No entanto, após um período, ele volta a tratá-la mal. E o ciclo se repete, gerando uma constante mudança com emoções intensas. E é essa alternância entre momentos de estresse e calmaria que torna o ser humano viciado. Após um período de tensão, a fase de tranquilidade é vivenciada como extremamente gratificante. Este ciclo de altos e baixos emocionais cria um padrão viciante. Se você, que vive uma vida cotidiana, sai de casa para comprar carne no mercado, isso parece normal. Agora, imagine alguém que passou 15 anos na prisão. Para essa pessoa, sair de casa para ir ao mercado é uma experiência incrivelmente prazerosa. A felicidade sentida por algo tão simples seria imensa. No entanto, com o tempo, até para essa pessoa, a atividade se tornaria rotineira. Na situação da mulher acostumada a um ciclo de emoções intensas e viciada nessa dinâmica, quando ela encontra um homem que é constantemente gentil, que não a estressa ou provoca ciúmes, ela pode achar essa pessoa tediosa, sem graça. Ela talvez não consiga explicar por que se sente assim. Isso ocorre porque ela se habituou à intensidade das emoções. E a ausência desses picos emocionais a faz sentir falta daquela adrenalina, mesmo que de forma inconsciente. Podemos considerar esse tipo de mulher como alguém viciado em emoções intensas. Ela se encontra incapaz de se sentir atraída por homens que não proporcionam altos níveis de emoção. No entanto, nem todas as mulheres têm essa inclinação por emoções fortes. A manipulação entra em cena aqui.
pois é possível induzir esse tipo de vício emocional. Estou usando o exemplo de mulheres, presumindo que a maioria do público aqui seja masculino. Mas é importante destacar que essa dinâmica se aplica a ambos os gêneros. Além disso, é frequentemente mais fácil para uma mulher induzir esse tipo de vício emocional em um homem do que o contrário. Muitas mulheres possuem uma habilidade natural para manipulação emocional e tendem a ser mais eficazes nessa área. Elas muitas vezes superam os homens em termos de habilidade para criar e manter esses ciclos emocionais intensos. Se até aqui todo esse ensinamento está fazendo sentido, escreva nos comentários. Conhecimento é ouro, para eu saber se o conteúdo está relevante para você, ok? Vamos continuar. Para manipular as emoções de alguém e induzir um vício emocional, é crucial inicialmente oferecer exatamente o que essa pessoa deseja. Ela precisa experimentar o gosto do fruto proibido. Se, por exemplo, você acabou de conhecer uma mulher e imediatamente começa a jogar o jogo do desinteresse, isso provavelmente não terá impacto. Ela não te conhece ainda, então você não fez falta em sua vida. Por que ela se esforçaria por alguém que acabou de conhecer, especialmente se houver outros interessados nela? O que realmente pode fazer alguém lutar pela sua atenção é a sensação de que você pertence a ela de alguma forma. Esse sentimento de posse ou ligação é o que pode levar alguém a buscar ativamente a sua presença e atenção. É um jogo delicado de equilibrar a atenção e o desinteresse para criar uma dinâmica emocionalmente viciante. Os seres humanos têm uma inclinação natural para serem um pouco possessivos. Quando começamos a sentir que algo ou alguém é nosso, surge um forte desejo de não perder isso. Sentimos que aquilo nos pertence. Portanto, antes de adotar uma estratégia de desinteresse, a abordagem inicial deve ser justamente a oposta. É preciso fazer com que a outra pessoa acredite que você pertence a ela, que você é inteiramente e exclusivamente dela. Eventualmente, a pessoa cederá ao desejo do ego e começará a sentir que você realmente pertence a ela. E uma vez que isso acontece, a dinâmica muda completamente. Imagine, por exemplo, se alguém fizesse você acreditar que é totalmente seu. É esse o ponto que estou tentando destacar. Quando a pessoa começar a sentir que você é dela, que tem controle sobre você, é nesse momento que ela cede ao desejo do ego. Este é um aspecto crucial da manipulação emocional, onde se cria uma ilusão de posse e controle. Nesse ponto, começa o jogo com o ego da pessoa. Ao fazer algo que desafie esse sentimento de posse e controle, você começa a perturbar o ego, que não quer perder esse controle. Isso é parte da manipulação emocional, criar a ilusão de que a pessoa tem total domínio sobre você. Então você começa a se afastar um pouco desse controle, provocando nela o desejo de retomá-lo. Ela começará a se esforçar para recuperar esse controle, mas você não deve permitir que ela se esforce demais. Quando ela começar a se esforçar, você cede novamente, reforçando a ideia de que é totalmente dela. Esse vai e vem se assemelha ao início de um vício. Assim como alguém que começa a fumar um cigarro por dia e gradativamente aumenta a quantidade. Você cria um hábito na pessoa de ter você. Essa alternância entre estar disponível e se afastar cria um ciclo de dependência emocional, similar ao que acontece com vícios físicos. Imagine que você apareça em um sábado aleatório às 8 da noite com um presente que ela gosta. Durante esse tempo, você se dedica a fazê-la se sentir bem, mantendo uma conversa agradável por cerca de 1 hora, antes de ir embora. O foco deve ser em criar uma experiência positiva, evitando assuntos negativos, já que o objetivo é que o cérebro dela libere hormônios associados ao bem-estar, à felicidade e ao prazer. Quando você começa a estabelecer essa rotina, o cérebro dela passa a esperar e a sentir falta desses momentos, caso não ocorram. Com o passar dos dias, especialmente quando se aproxima do sábado, ela já começa a antecipar e a se empolgar com a perspectiva desse encontro relaxante e prazeroso. Isso indica que o cérebro dela está começando a se viciar nesses momentos agradáveis, criando uma expectativa e um desejo por essa experiência semanal. Vale lembrar que essa abordagem tem suas armadilhas. Ela funciona, sim, e eu mesmo já a experimentei. Contudo, acabei sendo vítima da minha própria manipulação. Como isso aconteceu? Quando iniciei o processo de criar um sentimento de posse na outra pessoa, percebi que estava dando certo, e ela não queria me deixar. Entretanto, à medida que ela começava a sentir que algo não estava certo, eu, sem perceber,
estava desenvolvendo um sentimento de posse também, porque me sentia no controle. E aqui está a ironia. É extremamente difícil não ceder ao desejo do ego. Quando você começa a sentir que tem domínio sobre alguém, pode ser desafiador não se deixar levar por esse sentimento, criando uma dependência emocional que era originalmente apenas uma estratégia de manipulação. Quando percebi, já estava totalmente envolvido nessa dinâmica. Outro aspecto que me afetou foi o hábito que criei nela. Ao me encontrar com ela todos os sábados e proporcionar momentos agradáveis, esse hábito acabou me influenciando também. Eu ia lá todos os sábados e também começava a me sentir bem com esses encontros. Houve várias outras ações que tomei nesse processo, mas a analogia é como se eu tivesse lançado uma bomba e acabasse sendo atingido pela explosão. Faz todo sentido eu ter caído na minha própria manipulação. Afinal, essas técnicas foram desenvolvidas para afetar a mente humana, e eu também sou humano. Então, enquanto eu tentava influenciar os sentimentos dela, eu também estava sendo afetado emocionalmente. É um lembrete de que a manipulação emocional pode ser uma via de mão dupla. A forma mais prudente de aplicar esse conhecimento é para a autoproteção, evitando se tornar vítima de tais manipulações. Acredite, essas técnicas podem criar uma dependência emocional intensa e profunda. Utilizar essas estratégias para se proteger significa estar ciente dos sinais e das dinâmicas de manipulação emocional, permitindo que você se resguarde contra táticas que visam criar um vínculo emocional não saudável. É essencial entender esses mecanismos para não cair em armadilhas emocionais, seja em relacionamentos pessoais ou outras interações sociais. Agora que você já possui esse conhecimento, tenha responsabilidade e sempre use para fazer o bem. Me fale aqui nos comentários o que você mais aprendeu nesse vídeo e o que mais chamou a sua atenção em relação aos ensinamentos desse vídeo. Se inscreva no canal, aperte o sino das notificações e compartilhe com algum amigo. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.